mas não é obrigatório, entendeu? Mas eu acredito, assim, que é você e mais um que vão receber o certificado. Você já está como alguém que vai receber. Pois é. Nossa, mas eu acho que eu não fiz 75%, porque eu acho que eu fiz uns. Eu acho que, se não me engano, eu fiz seis. Seis é. Eu só fiz seis negócio. Módulos. Então, mas é que, assim, você foi um dos que mais fez atividades. E você também participou nessas aulas síncronas, em algumas. Então, a gente está considerando também Ah, tá. Entendi. que, perto das outras pessoas, você fez bastante. Então, a gente vai considerar. É, normal. Mas é isso. A gente só vai esperar mais um pouquinho para ver se alguém mais entra e a gente já começa, ok? Tudo bem, todo tempo do mundo. Ah, verdade, outra dúvida. Tipo, Pode falar. depois que acabar, todos os módulos vão ser fechados ou vai estar lá ainda? Bom, vai ficar aberto até no período de fechamento do curso. Aí depois que o curso fechar, acredito eu que vocês percam o acesso. Entendi. Era isso mesmo.
Pessoal, tá dando para me ouvir tranquilo? Porque tá chovendo aqui um pouco, então não sei se o barulho da chuva tá atrapalhando. Tá tranquilo. Ok. Então a gente já vai começar a aula, ok? Bom, gente, boa noite. Hoje nós iremos fazer a nossa última aula do curso preparatório para o Enem, referente ao módulo 9, mas se você tiver qualquer dúvida com o módulo 10, que não vai ter nenhuma aula assim, é só entrar em contato com a gente que a gente tenta ajudar, ok? Bom, esse módulo tem 2 questionários e um simulado, então a gente decidiu trabalhar nessa aula com 2 questões de cada. A gente voltou a resolver algumas questões. O primeiro questionário é sobre progressão aritmética, e aí a gente vai ter 2 questões aqui para resolver, ok? A primeira questão, ela fala assim: em um trabalho escolar, João foi convidado a calcular as áreas de vários quadrados diferentes, dispostos em uma sequência da esquerda para a direita, como mostra a figura. Então, aqui tem a figura. Ele fala que o primeiro quadrado da sequência tem lado medindo 1 centímetro, o segundo quadrado tem lado medindo 2 centímetros, o terceiro quadrado tem lado medindo 3 centímetros e assim por diante. O objetivo do trabalho é identificar em quanto a área de cada quadrado da sequência excede a área do quadrado anterior. E aí ele fala que a área do quadrado que ocupa a posição n na sequência foi representada por AN. No final, ele fala que para n maior ou igual a 2, o valor da diferença de AN menos 1 em centímetro quadrado é igual a. E aqui ele dá algumas opções. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, como ele está falando de área e ele só deu qual que é o lado de um quadrado, a gente tem que descobrir, então, qual que é a área de cada um desses quadrados. E a gente sabe que num quadrado, todos os seus lados têm a mesma medida. E a área de um quadrado é dada por lado vezes lado. Então, a gente tem que a área do primeiro quadrado é o seu lado vezes lado, né? O lado ao quadrado. A gente sabe que um lado é 1, então todos os lados são 1 centímetro. E a gente sabe, então, que a área do quadrado, do primeiro quadrado, é igual a 1 centímetro ao quadrado. Com o mesmo raciocínio, a gente descobre a área do segundo quadrado, que é igual a 4 centímetros ao quadrado. O terceiro quadrado é igual a 9 centímetros ao quadrado. O quarto quadrado é 16 centímetros ao quadrado. Quinto quadrado tem área de 25 centímetros ao quadrado. E sexto quadrado tem área de 36 centímetros ao quadrado. Se tivesse mais, era só a gente usar o mesmo raciocínio e a gente descobriria a área. Tudo bem até aqui? Tudo. Beleza, vamos continuar então. A gente acabou de descobrir a área dos quadrados. Aí ele fala das diferenças da área, né? Então ele fala que a diferença da área, ele coloca ali no enunciado como o quanto que a área de um quadrado excede a área do seu antecessor. Só que ele dá uma restrição, falando que o n, né, tem que ser igual ou maior que 2. Então, nesse caso aqui, a gente vai desconsiderar o primeiro quadrado e começar a trabalhar a partir do segundo. Só que no caso, a gente está falando das diferenças de áreas, então a gente vai trabalhar com o terceiro e com o segundo, beleza? Então, a gente vai começar pelo terceiro. Então, para n igual a 3, então quando a gente estiver falando do quadrado igual a terceiro quadrado, n igual a 3, a gente tem que a diferença da área dele com o seu antecessor, que é o quadrado 2, vai ser dado pela área do quadrado 3 menos a área do quadrado 2. A gente acabou de descobrir as áreas de cada quadrado no slide anterior, então é só substituir. A área do quadrado é igual a 9, quadrado 3 é igual a 9 e a área do quadrado 2 é igual a 4. Fazendo essa subtração, a gente chega, então, que a diferença do quadrado 3 para o quadrado 2 é 5 centímetros ao quadrado. O mesmo raciocínio, a gente vai descobrir, então, quanto que a área do quadrado 4 excede a área do quadrado 3, que é 7 centímetros ao quadrado, o quanto que a área do quadrado 5 excede a área do quadrado 4, que é 9 centímetros ao quadrado, e o quanto a área do quadrado 6 excede a área do quadrado 5, que é 11 centímetros ao quadrado. E aqui o que a gente precisa fazer, então, agora? A gente precisa usar alguma daquelas formulinhas, né, que deu a opção lá de resposta, para descobrir uma que funciona em todos os casos. A gente poderia testar uma por uma, mas eu já vou testar certo aqui, beleza? Para
facilitar as nossas contas. A gente vai considerar aquela formulinha que falava 2 vezes n menos 1, para a gente ver se vai dar certo mesmo. Então, se eu considerar n igual a 3, eu tenho que aquela formulinha de 2 vezes n menos 1 vai ficar 2 vezes 3 menos 1. E aqui, se eu resolver isso, eu vou chegar em 5 centímetros ao quadrado, que é exatamente o que eu cheguei fazendo passo por passo. Se eu fizer isso para n igual a 4, também vou chegar no mesmo resultado. Então, 2 vezes n menos 1 vai ser 2 vezes 4 menos 1. Vamos chegar em 7 centímetros ao quadrado, igual a gente chegou fazendo conta por conta. E isso vai acontecer em todos os casos. Logo, a forma para a gente descobrir as diferenças de cada área nessa questão é 2n menos 1. Deu para entender? Sim. Ok. Então, vou passar para a segunda questão. A segunda questão fala assim: nos últimos anos, a corrida de rua cresceu no Brasil. Nunca se falou tanto no assunto como hoje, e a quantidade de adeptos aumenta progressivamente. Afinal, correr traz inúmeros benefícios para a saúde física e mental, além de ser um esporte que não exige um alto investimento financeiro. E ele fala onde que está disponível essa notícia, né, e quando foi acessado. Ele dá aqui uma situação. Fala assim: um corredor estipulou um plano de treinamento diário, correndo 3 km no primeiro dia e aumentando 500 metros por dia, a partir do segundo. Contudo, seu médico cardiologista autorizou essa atividade até que o corredor atingisse, no máximo, 10 km de corrida em um mesmo dia de treino. Se o atleta cumprir a recomendação médica e praticar o exercício estipulado corretamente em dias consecutivos, pode-se afirmar que esse planejamento de treino só poderá ser executado em exatamente, e aqui ele dá as opções de dias, né? Lembrando que não importa muita ordem, porque pode aparecer em ordem diferente para vocês. Foquem na resposta. Bom, para resolver, a primeira coisa que a gente tem que considerar aqui, né, lembrar, é que 500 metros é igual a 0,5 km, ok? Então, a gente tem que no primeiro dia, ele vai correr 3 km. No segundo dia, ele vai aumentar 500 metros, então ele vai correr 3,5 km. No terceiro dia, ele vai aumentar mais 500 metros, então ele vai correr 4 km. E assim sucessivamente. Só que percebendo esses valores, a gente vai chegar ao quê? A gente vai chegar que a gente tem uma PA, uma progressão aritmética, com razão igual a 0,5, então vai aumentando, né? Vai sendo somado 0,5 a cada dia, e o primeiro termo igual a 3. Se a gente considerar a fórmula geral de uma PA, a gente tem o quê? A gente tem que a fórmula geral de uma PA é igual a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. O nosso A1 é o primeiro termo da sequência, que a gente sabe que é 3, e o nosso R é a razão, que a gente sabe que é 0,5. Então, a gente substituiu aqui o que a gente já sabe. E a gente sabe também que o cardiologista dele não permitiu que ele passasse dos 10 km, então ele pode só correr até 10 km. Então, é só a gente substituir a N igual a 10. E aí, a gente vai ter essa igualdade aqui para resolver, para descobrir o N, que é a quantidade de dias que ele vai demorar até chegar nos 10 quilômetros. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é resolver essa multiplicação. Então, meio vezes N e meio vezes menos 1. A gente vai chegar no resultado, que é essa expressão aqui, e aqui a gente pode, né, deixar os números de um lado e o número que acompanha a incógnita de outro lado. Então, a gente vai ficar com 10 menos 3 mais meio, que é igual a meio M. Resolvendo essas continhas aqui, então 10 menos 3 vai dar 7, mais meio vai dar 7,5. Então, a gente chega aqui, meio N é igual a 7,5. Dividindo, né, o meio de ambos os lados, a gente tem que o N é igual a 7,5 dividido por meio, que é 15. Ou seja, vai demorar 15 dias para o atleta conseguir correr 10 km por dia. Ok? Deu para entender? Alguma dúvida? Tudo certo. Beleza. Então, agora é o Kaique que vai apresentar as questões do segundo questionário. Bom, pessoal, boa noite, então. A gente vai para a segunda parte da nossa aula, que é o questionário sobre progressão geométrica, tá? Pode passar, Maria. Então, o que a primeira questão diz? Então, ela fala o seguinte, ó. Uma maneira muito útil de se criar belas figuras decorativas, utilizando a matemática, é pelo processo de autossemelhança, uma forma de se criar fractais. Informalmente, dizemos que uma figura é autossemelhante
se parte dessas figuras são semelhantes à figura vista como um todo. Um exemplo clássico é o carpete de Sears-Peirce, criado por um processo recursivo descrito a seguir. Então, o primeiro passo é: considere um quadrado dividido em 9 quadrados idênticos, que é o que a gente pode ver na figura 1. Inicia-se o processo removendo o quadrado central, restando 8 quadrados pretos, como a gente pode ver na figura 2. O segundo passo é repetir o processo em cada um dos quadrados restantes, ou seja, dividir os 8 quadrados que sobrou em 9 quadrados idênticos e remover o quadrado central de cada um, restando apenas os quadrados pretos. Tá? Então a gente pode ver na figura 3. Então eu tinha 8 quadrados, eu dividi, né, cada um deles em outros 9 e peguei cada um que estava no meio e tirei. Tá? Aí ele quer saber o seguinte: admita que esse processo seja executado 3 vezes, ou seja, divide-se cada um dos quadrados pretos da figura 3 em 9 quadrados idênticos e remove-se o quadrado central de cada um deles. Ele quer saber o número de quadrados pretos restantes nesse momento é... Bom, então o que a gente faz esse processo 3 vezes, ou seja, pega os quadrados, divide eles em 9 e tira os quadradinhos que estão no meio, tá? Ele quer 3 vezes. Perceba que da figura 1 para a figura 2 eu fiz o processo uma vez. Da figura 2 para a figura 3 eu fiz o processo 2 vezes. Então agora eu quero saber como vai ficar na figura 4, porque é justamente a terceira vez que eu vou repetir o processo, tá? Então como fica? Figura 1, quantos quadrados eu tenho? Tenho 9 quadrados, não é? Eu tinha um quadrado inteiro, dividi em 9 quadrados idênticos. Aí o que eu vou fazer na figura 2? Eu tinha 9, vou tirar aquele do meio. Vai sobrar quantos quadrados? 8. Aí na figura 3, o que eu fiz? Esses quadrados, 8 quadrados que sobrou, eu dividi em 9 quadradinhos cada um deles. Então, para saber o número total de quadrados, eu pego o 8 e multiplico pelo 9. Porque 8 é o número de quadrados que sobrou e cada um deles foi dividido em 9, tá? Então faz 8 vezes 9. Só que aí eu vou tirar o quadradinho que está no meio de cada um desses. Então, se eu tenho 8 quadrados, né, tinha sobrado 8, eu vou tirar 8. Aí faz 8 vezes 9, que é 72, e tira 8. Isso sobra 64 quadrados, tá? Agora a questão é a figura 4, né, que é justamente o que a gente quer saber. Quantos quadradinhos pretos vão ter? Como sobrou 64, eu vou pegar esses 64 e cada um deles eu vou dividir em outros 9. Então, para me saber a quantidade total de quadrados que eu consegui, eu pego 64 e multiplico por 9. Só que aí eu vou tirar aquele quadradinho que está no meio de cada um deles. Como é 64, então eu vou subtrair 64. 64 vezes 9 vai dar 576. Subtrai o 64, sobra 512. Tá? Então na figura 4 a gente vai ter quantos quadradinhos pretos? 512. Tá? Deu para entender essa questão mais ou menos? Deu sim. Então agora a questão número 2, tá? Diz o seguinte, ó. Para um principiante em corrida, foi estipulado o seguinte plano de treinamento diário. Correr 300 metros no primeiro dia e aumentar 200 metros por dia a partir do segundo. Para contabilizar seu rendimento, ele utilizará um chip preso ao seu tênis para medir a distância percorrida nos treinos. Considere que esse chip armazene em sua memória no máximo 9,5 km de corrida ou caminhada, devendo ser colocado no momento do início do treino e descartado após esgotar o espaço para reserva de dados. O exercício quer saber o seguinte: se esse atleta utilizar o chip desde o primeiro dia de treinamento, por quantos dias consecutivos esse chip poderá amenizar a quilometragem desse plano de treino diário? E a gente tem 5 alternativas. Letra A fala 12, letra B 8, letra C 9, D 7 e E 13. Como vocês podem perceber, apesar de ser uma questão que está na parte de progressões geométricas, né, PG, ela vai acabar sendo uma questão de PA, tá bom? Então, seguindo o que o enunciado falou no início, essa pessoa começa percorrendo por dia 300 metros. A partir do primeiro, quer dizer, a partir do segundo, ele vai aumentando de 200 em 200 metros. Então, se no primeiro dia ele percorreu 200, 300, no segundo vai ser aqueles 300 do primeiro mais 200, que vai dar 500 metros. Aí segue o mesmo raciocínio por terceiro dia. Se ele percorreu 500 metros no segundo, soma mais 200, então no terceiro dia ele vai percorrer 700 metros. E aí a gente continua esse raciocínio. Então a gente pode perceber que essa sequência, né, é uma PA, que vai de 200 em 200. Né? Porque para obter um termo, eu pego o anterior e somo 200. Então uma PA de razão 200. Tá? O enunciado fala que a memória do chip, né, que vai gravar
quanto essa pessoa percorre por dia, nessa corrida, caminhada, é 9,5 km. Como a gente falou, a gente está lidando com metros, então a gente vai ter que transformar quilômetros em metros. Então, para transformar 9,5 quilômetros em metros, é só multiplicar por 1.000. Então, faz 9,5 vezes 1.000, que dá 9.500, tá? Mariane, seu microfone está aberto. Então, continuando, como eu falei, né, a gente viu que a sequência, né, a quantidade que essa pessoa percorre por dia é uma PA, que vai de 200 em 200, então é uma PA de razão 200. O que a gente quer saber? A gente quer saber quantos dias vai levar para que o chip que essa pessoa vai colocar lá no tênis dela vai dar 9.500 metros, né? Então, a gente quer saber quantos dias isso vai precisar para atingir essa marca. Então, eu vou ter que saber quanto a soma dessa PA vai ser 9.500, tá? Aí essa fórmula que vocês estão vendo aí, que calcula a soma de uma PA, eu pego o primeiro termo, somo com o termo AN, multiplico pelo número de termos, que é o N, e divido por 2, tá? Então a gente sabe o quê? Que o A1 é quem? É 300, que é o que ela vai percorrer no primeiro dia. Então se é 300. A soma eu quero que seja 9.500, então é só colocar no lugar. Então fica 9.500 igual a 300, mais a N, que eu não sei quem é, N eu também não sei quem é, dividido por 2. Para a gente calcular qual é o termo AN, a gente tem uma fórmula específica, que é o que a Mariane mostrou lá no exercício dela. Como a gente calcula a N? A fórmula para calcular a N é AN igual ao primeiro termo, que é o A1, mais N menos 1, N é o número de termos que eu tenho, vezes R. N eu não sei quem é, mas o A1 eu sei quem é e a razão também eu sei quem é. Então é só substituir. Quem é meu primeiro termo? Como eu já tinha dito na forma da soma, é o 300. E a razão é 200, porque a PA vai de 200 em 200. Então, meu termo AN vai ser quem? 300 mais N menos 1 vezes 200. Agora eu posso fazer aquela parte da multiplicação. Ó. N menos 1 vezes 200. Você pega o 200 e multiplica por N, que vai dar 200N. E 200 e multiplica por menos 1. Então fica menos 200. Aí dá para você juntar o 300 e o menos 200, que vai dar 100. Então o termo AN é igual a 100 mais 200N. Tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse AN que eu descobri e vou substituir lá na fórmula da nossa soma. Né? Que a gente queria saber, porque a gente quer descobrir quem? O N, que é justamente ele que vai ser o número de dias que vai demorar para que o chip marque lá a memória máxima dele, que é 9.500 metros, tá? Então, colocando no lugar do AN 100 mais 200N, fica 300 mais 100 mais 200N vezes N, dividido por quem? Por 2. Isso tem que ser igual ao quê? A 9.500. Eu só troquei a ordem, tá? Ele estava lá no começo, mas eu posso colocar no final. Normalmente a gente faz isso, né? Aí dá para juntar o 300 mais o 100, que vai dar 400, então fica 400 mais 200N, vezes N, dividido por 2. Isso é igual a 9.500. Como o N está multiplicando pelaquela soma, né, 400 mais 200N, é só fazer essa multiplicação. Então 400 vezes N é 400N. 200N vezes N vai ficar 200N ao quadrado, tá bom? Agora eu cheguei numa situação... Pode voltar um pouquinho, mas... Ah, não, pode deixar aí. Aí já dá para ver. Percebam que o 200 e o 400 eu consigo simplificar com 2, que está embaixo. Tá? Então, 200 dividido por 2 fica 100. 400 dividido por 2 fica 200. Tá? E aquele 9.500 que está do outro lado, eu passo para o lado antes do sinal de igual. Como do outro lado estava positivo, a gente sempre faz a operação inversa. Então, a gente subtrai ele do outro lado. Tá? Então, fica 100n ao quadrado mais 200n menos 9.500 igual a zero. Para facilitar minhas contas ainda mais, todos os valores que estão nessa equação, dá para simplificar por 100. Dividindo então tudo por 100 fica n ao quadrado mais 2n menos 95 igual a zero. Tá? A gente chegou no quê? Numa equação de segundo grau. A gente precisa fazer é resolver agora. Primeira coisa que a gente faz, calcula o delta. Quanto que é delta? É b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quem é b nesse caso? É quem acompanha n. Então é 2 ao quadrado menos 4 vezes a. A é o número que acompanha n quadrado. Como eu só tenho n quadrado, é como se eu tivesse 1. Então fica menos 4 vezes 1 vezes c. Quem é o c? Menos 95, tá? 2 ao quadrado é 4. Menos 4 vezes 1 vai dar menos 4. Menos 4 vezes menos 95. Menos com menos mais. 4 vezes 95, 380. 4 mais 380 é 384, tá? Então, nosso delta vale 384. Qual é o segundo passo da conta da equação do segundo grau? A gente calcula o valor do x. Aí a fórmula é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Quem é o nosso b? É o 2.
Então fica menos 2 mais ou menos raiz de delta. A gente acabou de descobrir quem é delta. É o 384 dividido por 2 vezes A. Acabamos de fazer também. O A é 1. Então fica 2 vezes 1. Tá? Como eu tenho que calcular a raiz quadrada de delta, vocês podem perceber que o 384 não tem uma raiz quadrada. Mas esse valor está muito próximo do 400. Então a gente pode usar a raiz quadrada de 400 para aproximar. Então a raiz quadrada de 400 é 20. Então eu vou usar como valor aproximado para a raiz quadrada de 384 o valor 20. Tá? Então a gente fica com o quê? X igual a menos 2 mais ou menos 20 dividido por 2. Se vocês usarem o valor negativo do 20, vocês vão ver que o resultado final vai ser negativo. Só que eu estou querendo saber o quê? Número de dias. Número de dias não tem como ser negativo. Tá? Então a gente não vai usar o valor negativo do 20, só o positivo. E usando o valor positivo, como fica? Menos 2 mais 20 dividido por 2. 20 menos 2 é 18. Então 18 dividido por 2 é 9. Tá? Então a gente descobriu o quê? Que o nosso n vale 9. Só que aí o cuidado que a gente tem que tomar é o seguinte. Quando a gente colocou o 20 ali, é um valor maior do que realmente é a raiz quadrada de 384. Então, na verdade, o nosso n vai ser um número menor que 9. E aí, quando a gente olha nas nossas opções, lá das alternativas, o menor número depois, em seguida do 9, é quem? O 8. Tá? Então, a alternativa correta aqui seria o 8, tá? E não o 9, porque o 9 deu 9 porque a gente usou um valor um pouco maior. Tá? Mas a raiz de 384 é um pouquinho menor que 20. Então, o resultado não vai chegar a ser 9. Então, a gente marca a opção um pouquinho menor, que nesse caso é o 8. Tá bom? Então, a alternativa correta nesse caso é o 8. Ou seja, vai demorar 8 dias para que o chip consiga, né, marcar uma soma aí de 9.500 metros que essa pessoa percorreu. Tá bom? Ficou claro? Alguma dúvida? Tudo certo. Certo. Então, quando a gente vai para a parte 3, que é com o Júlio. Vamos lá. A parte 3, que é o simulado do módulo 9. Pode passar, Mari, por favor. Então, questão 1. Um ciclista participará de uma competição e treinará alguns dias da seguinte maneira. No primeiro dia, pedalará 60 km. No segundo dia, a mesma distância do primeiro, né, mais R km. No terceiro dia, a mesma distância do segundo, mais R km, e assim sucessivamente. Sempre pedalando a mesma distância do dia anterior, mais R km. No último dia, ele deverá percorrer 180 km. Completando o treinamento com um total de 1.560 km, a distância R que o ciclista deverá pedalar a mais a cada dia em quilômetros é. E aí a gente tem aí as alternativas: 3, 20, 7, 13 e 10. Pode passar. Para a gente fazer essa resolução aí, na verdade ele quer o R, né, que é a distância pedida, é a razão da progressão aritmética. Porém, a gente não tem todas as informações para a gente utilizar a fórmula da progressão aritmética. A gente sabe que o exercício ele dá também a soma dos percursos, que é então 1.560 km. Então a gente vai utilizar duas fórmulas. A primeira é a soma de uma progressão aritmética, e depois que a gente descobriu o n, que é o número de termos, a gente vai para a segunda fórmula, ok? Para descobrir essa razão. Então, a gente tem aí algumas informações do exercício. O primeiro termo, que é os 60 km que ele andou. A gente tem o último também, que a gente tem essa informação, que é os 180 km, que é o AN. E a gente tem também a soma de todos dos percursos aí, que é a soma dessa progressão aí, que é 1.560. Então a gente não sabe a quantidade de termos, o número de termos, por isso que o n vira a nossa incógnita. Então a gente tem que 60 mais 180 vezes n dividido por 2 é igual a 1.560. 60 mais 180 é 240, dividindo por 2 é 120. Então a gente tem 120 vezes n igual a 1.560. O 120 ele está multiplicando, quando a gente coloca para o outro lado direito da igualdade, ele passa pela operação inversa, que é a divisão. Então 1.560 dividido por 120 é 13. Esse n, só lembrando que é o número de termos que a gente tem aí, ok? Então a segunda parte, a gente utilizar a fórmula básica aí da progressão aritmética. Então a gente tem que o A1 é 60, o N é 13 e o A13 é o 180, porque é o último termo. Então temos aí, substituindo todas essas informações, temos que 180 é igual a 60 mais 13 menos 1 vezes R. Então temos que 120 é igual a 12R, a gente divide esse 12 aí por ambos os lados, então temos que 120 dividido por 12 é 10. Ou seja, a alternativa
se eu não me engano. Ok? Ou seja, a distância que ele percorria cada dia mais, que é a razão da nossa progressão aritmética, é de 10 quilômetros. Ficou alguma dúvida? Nenhuma. Ok. Prontinho. Passo a palavra para a Mari aí. Bom, pessoal, por hoje o que a gente tinha preparado era isso. Se ficou alguma dúvida, se tiver alguma questão que está complicado de entender, é só falar com a gente, ok? Ok. Saulo, você está quase ali conseguindo o certificado, então se você puder tentar mais alguns questionários, facilita para a gente conseguir ter os 75% de aproveitamento, que aí você consegue o certificado, pode ser? Pode ser, eu estava trabalhando, aí deu uma confusão no horário e eu não consegui completar, mas eu vou completar sim. Sim, eu vi que você começou ali, tentar, acho que foi os 3 primeiros, continua fazendo um pouquinho, que aí já fica mais fácil para a gente conseguir dar o certificado, ok? Claro, com certeza. Muito obrigado. Beleza, a gente que agradece pela presença na aula.